30 de abril de 1944. O Atlântico Norte se agita sob céus cinzentos e a bordo do USS England, um contratorpedeiro de escolta da classe Buckley, mal mais longo que um campo de futebol, o capitão Walden Pendleton observa o horizonte através de binóculos incrustados de sal. Seu navio desloca 1.400 toneladas. O submarino alemão tipo NX-C-40, que seu operador de sonar acabou de detectar, desloca 1.020 toneladas na superfície, quase 1.200 submerso. Na matemática brutal da guerra naval, esses números não deveriam importar. Contratorpedeiros caçam submarinos com cargas de profundidade e hedgehogs, não atirando seus cascos contra o inimigo como arietes. Mas em 7 minutos, Pendleton tomará uma decisão que historiadores navais debaterão por décadas. Ele vai conduzir seu navio diretamente contra o U-880 em velocidade máxima de flanco. Proa primeiro, que se danem as consequências. Isso não é desespero, é agressão calculada, envolta no que sua tripulação mais tarde chamará de genialidade ou loucura. O USS England não é algum navio de guerra lendário. Ela é um navio de escolta produzido em massa, um de centenas saindo dos estaleiros americanos para estancar a ferida sangrenta que os submarinos alemães abriram nas linhas de suprimento aliadas. Sua tripulação de 186 homens tem uma idade média de 23 anos. A maioria nunca viu combate antes deste destacamento. O próprio Pendleton se formou na Academia Naval em 1935. Passou anos em tempo de paz em cruzadores e assumiu o comando do England apenas 6 meses antes. Ele tem 31. O manual diz que contratorpedeiros engajam submarinos à distância. Contato de sonar, calcular solução de tiro, lançar padrões de cargas de profundidade ajustadas para detonar em profundidades variadas. Você não vê o inimigo. Você não sente o cheiro dos gases do diesel de seus motores. Você certamente não os abela como antigos trirremes no Mediterrâneo, mas abril de 1944 não está seguindo manual algum. O England já havia afundado um submarino 5 dias antes usando táticas de livro. A confiança da tripulação está alta, talvez alta demais. Quando o operador de sonar John Williamson anuncia um contato sólido a 1.200 jardas, Pendleton ordena postos de combate. Procedimento padrão. O que acontece a seguir depende se o submarino mergulha ou luta. O comandante do U-880, Capitão Lieutenant Gerhard Schutzau, comete seu primeiro erro fatal. Ele mantém seu barco na superfície, tentando fugir do contratorpedeiro, enquanto seus motores a diesel engolem oxigênio. Schutzau não sabe que o radar do England pode rastreá-lo através do nevoeiro. Ele não sabe que os contratorpedeiros de escolta americanos agora carregam sonares aprimorados que conseguem distinguir cantos de baleia de cavitação de hélice. Ele está operando com inteligência de 1942, enquanto enfrenta a tecnologia de 1944. A distância diminui, 900 jardas, 600 jardas. O oficial de artilharia de Pendleton pede permissão para abrir fogo com o canhão de 3 polegadas de Vante, negado. As equipes de cargas de profundidade estão prontas nos racks de popa, negado. O imediato, tenente-comandante John Williamson, um Williamson diferente, não o operador de sonar, aproxima-se de Pendleton na ponte. A conversa dura 11 segundos, reconstruída mais tarde a partir de depoimentos de testemunhas. Williamson pergunta se eles vão lançar um padrão. Pendleton balança a cabeça, os olhos fixos na torre de comando do submarino, agora visível como um toco escuro contra as ondas. Ele diz algo que o barulho da casa de máquinas quase engole. Vamos atingi-lo. Williamson não pede esclarecimento. Você não questiona seu capitão quando seu tom carrega aquela certeza. 300 jardas. O canhão de convés do submarino gira em direção ao England. As tripulações alemãs treinam em engajamentos de superfície, sabendo que, se forem pegas em cima, sua única chance é ferir o contratorpedeiro o suficiente para que ele desista. Os artilheiros do U-880 disparam 2 balas. Uma passa zunindo pela superestrutura do England, errando por 15 pés. A segunda atinge a linha d'água perto da proa,
penetrando no casco acima dos tanques de combustível de reserva, mas falhando em detonar. Análises posteriores sugerem que é uma falha, cápsula de percussão defeituosa. Pendleton não hesita. Ele está comprometido. O timoneiro, marinheiro de primeira classe Robert Chen, agarra o leme com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. A próxima ordem de Pendleton vem calma, quase casual. Todo avante-flanco mantém o rumo. A física é simples e terrível. A proa do England, reforçada para o gelo do Atlântico Norte, pesa aproximadamente 47 toneladas. A 22 nós, cerca de 25 milhas por hora, essa proa carrega aproximadamente 1,2 milhão de pés-libras de energia cinética. O 880 está baixo na água, seu casco de pressão projetado para suportar concussões de cargas de profundidade a 50 pés de distância, não impacto linear de uma cunha de aço pontiaguda. Schutz percebe o perigo. Sua última transmissão de rádio, interceptada por postos de escuta aliados e desclassificada em 1973, contém duas palavras: colisão iminente. Ele ordena mergulho de emergência. Tarde demais. As leis do movimento não negociam. Para entender por que a decisão de Pendleton faz sentido, você tem que voltar na guerra, para quando os submarinos alemães não eram presas. Eles eram predadores de topo. Setembro de 1939. A guerra tem 8 horas, quando o U-30 torpedeia o transatlântico britânico SS Athenia, matando 117 civis. É um erro, viola o direito internacional e define o tom para 6 anos de guerra submarina irrestrita. Em 1940, os comandantes de submarinos alemães a chamam de tempo feliz. Eles estão afundando navios mercantes, aliados mais rápido do que os estaleiros britânicos conseguem substituí-los. O Capitão-Leutnant Otto Kretschmer sozinho envia 35 navios para o fundo antes de sua captura em março de 1941. A matemática é horrível. A Grã-Bretanha importa 60 milhões de toneladas de suprimentos anualmente. Tudo, desde comida a combustível de aviação. Em 1942, submarinos alemães afundam mais de 1.600 navios, totalizando 7,8 milhões de toneladas. Winston Churchill mais tarde escreve que a ameaça dos submarinos o aterrorizou mais do que a Luftwaffe, mais do que cenários de invasão. Você pode substituir aeronaves. Você não pode lutar em uma guerra se seus comboios nunca chegam ao porto. O Atlântico se torna um cemitério medindo 3.000 milhas de largura. Comboios zigue-zagueiam a 8 nós. Capitães mercantes procurando por rastros de periscópio que significam que torpedos já estão na água. Submarinos caçam em alcateias, grupos coordenados de 8 a 12 submarinos dirigidos por rádio do quartel-general em Lorient, França. Eles emergem à noite, quando o radar aliado ainda é primitivo, recarregam baterias e submergem ao amanhecer. Um único torpedo custa à Kriegsmarine cerca de 25.000 Reichsmarks para ser produzido. Um navio Liberty carrega carga no valor de milhões e leva 240 homens-meses para ser construído. A taxa de câmbio favorece a Alemanha catastroficamente. O almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos, calcula que precisa afundar 700.000 toneladas de navios aliados mensalmente para vencer a guerra por inanição. Em novembro de 1942, ele atinge 729.000 toneladas. A Grã-Bretanha tem reservas de alimentos para 3 meses. O relógio está correndo, mas as guerras giram em torno de tecnologia e táticas. Em 1943, 3 desenvolvimentos viraram o jogo. Primeiro, aeronaves B-24. Liberator de alcance muito longo finalmente fecharam a lacuna do Atlântico Médio. Aquele trecho de 600 milhas de oceano, além da cobertura aérea, baseada em terra, onde os submarinos operavam anteriormente com impunidade. Segundo, radar centimétrico usando comprimentos de onda de 10 centímetros pode detectar submarinos emersos na escuridão e no nevoeiro. Os comandantes de submarinos não sabem que o radar aliado deu um salto à frente. Eles continuam emergindo à noite e as aeronaves de patrulha os transformam em destroços em chamas. Terceiro, o aprimorado radiogoniômetro de alta frequência.
HAF-DF, pronunciado Huff-Duff, permite que as escoltas de comboio triangulem as transmissões de rádio dos submarinos. O sistema de coordenação de alcateias de Dönitz se torna sua fraqueza. Toda vez que um submarino alemão avisa um comboio por rádio, os contratorpedeiros aliados obtêm uma direção. Os números contam a história. Em março de 1943, submarinos afundam 627 mil toneladas de navios, mas perdem 15 submarinos. Em abril, afundam 328 mil toneladas e perdem mais 15. Maio de 1943 é o ponto de ruptura. 41 submarinos destruídos, incluindo 5 em um único dia. Em 24 de maio, Dönitz retira sua frota do Atlântico Norte. Em 24 de maio, admitindo derrota temporária. É chamado de Maio Negro na Kriegsmarine. Dos aproximadamente 1.150 submarinos construídos durante a guerra, 785 são afundados. A taxa de baixas entre as tripulações de submarinos se aproxima de 75%, a mais alta de qualquer serviço militar em qualquer lado. Entrar em um submarino se torna estatisticamente suicida. No entanto, voluntários continuam chegando. Adolescentes comprando a propaganda, veteranos buscando vingança, oficiais buscando a Cruz de Cavaleiro. No início de 1944, quando o England começa suas patrulhas no Atlântico, a dinâmica se inverteu completamente. Os submarinos são caçados. Contra-torpedeiros de escolta como o England carregam morteiros Hedgehog de lançamento frontal que lançam 24 projéteis com espoleta de contato em um padrão elíptico à frente do navio. Diferentemente das cargas de profundidade que explodem em profundidades predefinidas, quer atinjam algo ou não, os Hedgehogs só detonam no impacto com o casco de um submarino. Silêncio significa um erro. Uma explosão significa uma morte. O sistema é brutalmente eficiente. A tecnologia de sonar amadureceu. Os operadores agora podem estimar a profundidade do alvo, a velocidade, até mesmo distinguir entre tipos de submarino com base na acústica da hélice. Os americanos adicionam outra vantagem. Porta-aviões de escolta. Pequenos flat-tops carregando aeronaves anti-submarino que podem caçar longe das rotas de comboio. Então, quando Pendleton avista o U-880, em 30 de abril de 1944, ele não está enfrentando a aterrorizante ameaça de submarinos de 1942. Ele está enfrentando um submarino desesperado, comandado por um oficial treinado, quando os submarinos ainda dominavam o oceano. Schutz se formou na Escola de Submarinos em 1941, o final do tempo feliz. Suas táticas, correr na superfície para maximizar a velocidade, confiar em canhões de convés contra aeronaves, faziam sentido 3 anos atrás. Agora estão obsoletas. O U-880 carrega 14 torpedos e um canhão de convés de 88 milímetros. Armas formidáveis se usadas corretamente. Mas Schutz está correndo na superfície em plena luz do dia, silhuetado contra o horizonte, motores gritando. Ele está apostando que o England seguirá a doutrina, lançando cargas de profundidade que exigem que o contratorpedeiro passe sobre o alvo antes de liberar. Essa manobra de passagem dá ao submarino segundos para mergulhar, ventilar tanques, ir fundo. A corrida de abalroamento de Pendleton elimina essa janela completamente. Walden Lee Pendleton não se parece com um homem prestes a cometer o que alguns chamarão de um ato de insanidade tática. Com 5 pés e 9 polegadas, constituição magra, ele tem as mãos firmes de alguém que passou seus anos de academia se destacando em navegação em vez de futebol. Seus relatórios de aptidão de 1936 a 1942 usam palavras como metódico e minucioso. Não exatamente os adjetivos que você atribuiria a um capitão prestes a usar seu navio como um míssil de 1.400 toneladas, mas metódico não significa tímido. A ficha de serviço de Pendleton mostra algo crucial. Ele serviu a bordo do USS Indianapolis como oficial júnior em tempo de paz, aprendendo artilharia e controle de danos com veteranos que se lembravam da Grande Guerra. Esses oficiais mais velhos
contavam histórias sobre abalroamento, não como doutrina, mas como movimentos de desespero, quando a munição acabava ou os sistemas falhavam. A ideia se alojou em algum lugar na mente de Pendleton, arquivada em opções de último recurso. Ao assumir o comando do England, em novembro de 1943, Pendleton herda uma tripulação que é 2/3 de recrutas novos. O navio em si tem 5 meses de estaleiro naval de Filadélfia, ainda cheirando a tinta e óleo de corte. Contratorpedeiros de escolta da classe Buckley são projetados para um único propósito: matar submarinos de forma barata e rápida. Eles sacrificam a velocidade. A velocidade máxima do England é de 24 nós contra 35 de um contratorpedeiro de frota para resistência e produção em massa. A Marinha pode construir 3 contratorpedeiros de escolta, pelo custo de um contratorpedeiro de frota. Pendleton passa dezembro e janeiro treinando sua tripulação incansavelmente. Exercícios de controle de danos, onde ele inunda compartimentos sem aviso. Treinamentos de ação noturna, onde as equipes de artilharia operam vendadas. Ele os está preparando para o caos, porque sabe que o Atlântico não avalia o esforço. Você afunda o submarino ou ele afunda você. O que sua tripulação não sabe é que Pendleton tem estudado incidentes de abalroamento, aqueles que a Marinha não anuncia. Outubro de 1941, o HMS Bulldog abalroa o U-10, desabilitando o submarino e capturando uma máquina enigma que muda a guerra. Junho de 1942, o USS Bory abalroa o U-405 em uma ação noturna tão próxima que os navios se atritam por 10 minutos, enquanto as tripulações trocam tiros e objetos atirados através de uma abertura medida em pés. Os compartimentos de vante do Bory inundam, mas ele sobrevive. O U-405 afunda. Março de 1943, o HMS Harvester abalroa o U-44, cortando o submarino quase pela metade. Isso não são acasos, são pontos de dados. Pendleton nota o padrão. O abalroamento funciona quando o submarino está imerso, pego de surpresa, e o contratorpedeiro atinge perto da torre de comando, onde o casco de pressão é mais fraco. A matemática é simples. O casco de pressão de um submarino é construído para resistir à pressão uniforme de todos os lados quando submerso, não a impacto linear concentrado de uma direção. Agora é 30 de abril, e a decisão chega mais rápido que o pensamento consciente. O U-880 está 300 jardas à frente, virando para apresentar um perfil mais estreito, canhão de convés disparando. A doutrina padrão diz que Pendleton deve virar paralelo, lançar um padrão de carga de profundidade ajustado para detonações de 50 e 100 pés, depois circular para outra corrida. O problema, Schutz está claramente se preparando para mergulhar. No momento em que o convés do U-880 afunda, ela se torna exponencialmente mais difícil de matar. Cargas de profundidade são armas de área. Você está essencialmente bombardeando o oceano e esperando que as ondas de pressão esmaguem algo vital. Probabilidade de acerto contra um submarino manobrando. Cerca de 4% por padrão. Pendleton tem talvez 90 segundos antes que o U-880 submerge. Uma corrida de ataque padrão leva 2 minutos. A matemática não funciona. Ele olha para seu imediato, Williamson, que já está pensando a mesma coisa. Capitães de contratorpedeiros e seus imediatos desenvolvem uma espécie de telepatia durante o combate. Você não tem tempo para reuniões de comitê quando projéteis estão chegando. Williamson acena com a cabeça uma vez, não exatamente aprovação, mas reconhecimento. A decisão ainda é de Pendleton. Ele está pesando riscos em frações de segundos. Se ele abalroa e a proa do England se amassa, a inundação pode atingir o paiol de vante. Isso são 200 toneladas de munição detonando, matando todos à frente da ponte. Se ele erra, o momento do England a leva além do submarino, dando a Schutzau um tiro de torpedo perfeito em sua popa. Se ele hesita, o U-880 mergulha e desaparece em camadas térmicas que dobram os feixes de sonar, e eles voltam a brincar de cabra cega. Todos os 3 resultados são potencialmente fatais.
Mas há um quarto resultado que Pendleton calculou, mesmo que não o tenha articulado. A proa do England é reforçada, não blindada como um navio de guerra, mas construída mais robusta que o padrão para lidar com o gelo do Atlântico Norte. A colisão será oblíqua, não de frente, porque o U-880 está virando. Esse ângulo significa que a proa do England atingirá o casco de pressão do submarino em algum lugar entre a torre de comando e a sala de torpedos de Vante, onde as cavernas estão espaçadas em 24 polegadas. Um submarino emerso está baixo na água, talvez 15 pés de bordo livre. A onda de proa do England sozinha varrerá o convés do U-880 antes do impacto, inundando a escotilha aberta da torre de comando se Schutzhou não a tiver fechado. Mesmo que o casco de pressão não se rompa completamente, o choque pode emperrar os planos de mergulho, rachar caixas de bateria, estilhaçar medidores. Um submarino com uma sala de controle inundada e medidores de profundidade quebrados não pode mergulhar com segurança. O oceano abaixo de 600 pés se torna uma prensa hidráulica. Pendleton aciona o intercomunicador do navio, o sistema 1MC, que alcança todos os compartimentos. Sua voz permanece estável, quase entediada. Todas as mãos se preparem para a colisão. Equipes de controle de danos a postos. No compartimento de alojamento de Vante, o marinheiro de 19 anos, Harold Martinez, agarra uma coluna e se pergunta se o capitão perdeu a cabeça. Na casa de máquinas, o chefe de máquinas William Kowalski abre os aceleradores ainda mais, enviando os motores diesel gêmeos do England a 6.000 RPM. O navio treme, a proa levantando ligeiramente enquanto ele acelera. 200 jardas. Pendleton não está rezando. Ele está calculando o ângulo de impacto, estimando onde sua proa atingirá, esperando que o nervo do timoneiro aguente. A física do que está prestes a acontecer daria um bom problema de engenharia universitária se não fosse tão letal. Você tem 2 embarcações de aço, cada uma deslocando mais de 1.000 toneladas, convergindo a uma velocidade combinada de aproximadamente 30 nós. O England está a 22 nós, cerca de 37 pés por segundo. O 880 está fazendo talvez 8 nós, tentando virar. Mas essa virada é na verdade pior para Schutzhou, porque expõe o flanco do submarino. A energia cinética na proa do England, no impacto, é de aproximadamente 1,2 milhão de pés-libras, o equivalente a um caminhão de cimento, totalmente carregado atingindo uma parede de tijolos a 70 milhas por hora, exceto que a parede é um casco de pressão projetado para suportar pressão externa da água de 150 libras por polegada quadrada a 300 pés de profundidade, não impacto concentrado de uma cunha de aço de 47 toneladas. Cascos de pressão de submarinos são maravilhas da engenharia, mas têm uma falha fatal quando emersos. Eles são otimizados para o tipo errado de estresse. Imagine um canudo. Você pode submerso em água, e a pressão uniforme de todos os lados o mantém intacto, mas aperte-o com os dedos e ele desmorona imediatamente. O casco de pressão, tipo NIQC 40 do U-880, é chapa de aço laminado de 3/4 de polegada de espessura, formada em um cilindro de aproximadamente 22 pés de diâmetro. Cavernas internas, costelas maciças de aço espaçadas a cada 2 pés, impedem que o cilindro desmorone quando a pressão da água do mar atinge níveis esmagadores em profundidade. Este projeto lida lindamente com cargas distribuídas. O que ele não consegue suportar é o impacto de carga pontual. Quando a proa do England atinge, toda essa energia cinética se concentra em talvez 30 pés quadrados de revestimento do casco. O aço não tem tempo para distribuir o estresse para as cavernas internas. Ele simplesmente falha. Há outro fator com o qual Pendleton está contando. Talvez subconscientemente a diferença entre falha frágil e dúctil. Em temperaturas mais quentes, o aço se deforma antes de quebrar. É dúctil. Em temperaturas frias, como a água do Atlântico Norte, com média de 42 graus Fahrenheit, o aço se torna frágil. Ele se estilhaça em vez de dobrar. O revestimento do casco do U-880 está encharcado em água do mar, quase congelante há semanas. A estrutura molecular do aço se contraiu.
Os contornos dos grãos se apertaram. Quando a proa do England atinge, aquele aço encharcado de frio não amassa graciosamente. Ele rachará como um cano congelado. Metalurgistas americanos descobriram esse problema da maneira mais difícil quando navios Liberty começaram a partir ao meio durante tempestades em 1943. Eles redesenharam as soldas e a química do aço. Submarinos alemães construídos no início da guerra não têm essas melhorias. Agora considere onde o England vai atingir. Pendleton está mirando. Sim, mirando. Conduzindo seu navio como uma arma para a seção logo à frente da torre de comando. É aí que fica a sala de controle do 880, repleta de medidores de profundidade, controles de planos de mergulho, válvulas de tanques de lastro, painéis elétricos. É também onde o casco de pressão é mais fraco, porque a estrutura da torre de comando interrompe o padrão da caverna. Engenheiros tiveram que cortar aberturas no casco de pressão para montar a torre, depois reforçar essas aberturas com revestimento extra. Esses reforços criam pontos de concentração de estresse, locais onde a fadiga do metal se acumula. Em operações normais de mergulho, tudo bem. Sob impacto de abalroamento, esses pontos de estresse se tornam locais de início de rachaduras. O ângulo de colisão importa enormemente. Se o England atingir o U-880 de frente, ambos os navios podem sofrer danos catastróficos. A terceira lei de Newton significa que o England experimenta força igual e oposta. Mas a abordagem de Pendleton está a aproximadamente 30 graus de perpendicular. Esse ângulo significa que a proa do England atingirá, depois deslizará ao longo do casco do U-880, um impacto de corte em vez de um puro choque frontal. O vetor de força se decompõe em dois componentes, um perpendicular ao casco do U-880, que causa a penetração, e um paralelo que impulsiona o England para frente, rasgando um corte à medida que avança. É a diferença entre ser esfaqueado e ser cortado. Ambos são ruins, mas a ferida de corte é mais longa, permite a entrada de mais água, cria mais danos estruturais. Dentro do U-880, o capitão-leutnant Schutzau tem talvez 10 segundos de aviso. Ele pode ver a onda de proa do England, aquela espuma branca enrolando-se à medida que o contratorpedeiro acelera. Ele está gritando ordens. Fechar portas estanques, mergulho de emergência, todos para avante, vão para ré. Mas sua tripulação está reagindo a procedimentos projetados para ataques de cargas de profundidade, não para abalroamento. A tripulação da sala de torpedos de Vante, 4 homens, está tentando fechar escotilhas enquanto o barco se inclina para seu ângulo de mergulho. A tripulação de engenharia está soprando tanques de lastro, forçando ar comprimido para os tanques para empurrar a água para fora, tentando fazer a popa do U-880 descer e a proa subir para que ela submersa mais rápido. Mas as operações de lastro levam tempo. 15 a 20 segundos para ventilar tanques e iniciar um mergulho. Schutzau não tem 15 segundos. O fator humano é impossível de quantificar, mas completamente real. A tripulação de Pendleton foi treinada até o ponto da automação. Quando o alarme de colisão soa, as equipes de controle de danos se movem para seus postos sem pensar. Portas estanques batem. Homens nos compartimentos de Vante agarram tubos suspensos ou estruturas de beliche, preparando-se na direção oposta ao impacto. Eles fizeram isso em exercícios 50 vezes. É memória muscular. A tripulação do U-880, por outro lado, está reagindo a algo para o qual nunca treinaram. A doutrina submarina alemã não inclui o que fazer quando um contratorpedeiro intencionalmente os abalroa. Seu treinamento se concentra em corrida silenciosa, ataques de torpedo, imersão de emergência. O choque psicológico, perceber que o navio inimigo não está virando, custa segundos preciosos. Os homens congelam. Oficiais gritam ordens contraditórias. O caos agrava a física. Mais um fator se acumula contra o U-880. Ele está imerso, o que significa que seus tanques de lastro estão quase vazios, cheios de ar. Esses tanques correm ao longo de ambos os lados do casco de pressão fora dos espaços habitáveis, projetados para tornar o submarino flutuante na superfície. Quando a proa do England penetra o casco externo e esmaga esses tanques,
O ar explode para fora e a água inunda para dentro. O submarino perde a flutuabilidade instantaneamente em um lado, criando uma banda, uma inclinação que torna o mergulho impossível. Você não pode submerso um submarino que rolou 15 graus e está recebendo toneladas de água por segundo. A física se torna uma armadilha mortal. O mesmo sistema de lastro que permite ao U-880 emergir e mergulhar se torna o caminho para a inundação catastrófica. O impacto chega às 13h47, hora militar, 3h47 da tarde, e o som não é nada parecido com o dos filmes. Não há explosão dramática, nem bola de fogo, apenas uma cacofonia estridente e moedora de aço contra aço que dura 3 segundos completos. Um som que um tripulante mais tarde descreve como colocar a cabeça dentro de um sino de igreja enquanto alguém o atinge com uma marreta. A proa do England atinge o 880, aproximadamente 17 pés à frente da torre de comando, bem onde o casco de pressão se curva para cima em direção ao revestimento do convés. O stem, reforçado do contratorpedeiro, a ponta da proa, perfura o casco externo quase imediatamente, aquele revestimento mais fino amassando como papel alumínio. Então, a proa do England atinge o casco de pressão, e por uma fração de segundo, ambas as estruturas competem, qual falhará primeiro. O casco de pressão perde. Uma rachadura se propaga a partir do ponto de impacto, correndo ao longo de uma costura de solda entre duas placas do casco a aproximadamente 3.000 pés por segundo, a velocidade do som no aço. Na sala de torpedos de vante do submarino, 4 tripulantes sentem o convés balançar para o lado. O torpedeiro Hans Becker, de 22 anos de Hamburgo, está parado perto do trilho de carregamento de tubos, quando o casco se rompe a 3 metros de sua posição. O oceano não escoa. Ele explode para dentro como um jato sólido de água se movendo a 40 milhas por hora, impulsionado pelo diferencial de pressão entre o casco externo inundado e o interior pressurizado. O jato atinge Becker no peito, atirando-o contra a antepara de ré com força suficiente para rachar costelas. Frio. A água é incrivelmente fria, 42 graus Fahrenheit, transformando seus músculos em concreto em segundos. As luzes da sala de torpedos entram em curto imediatamente. Escuridão. Água rugindo, homens gritando em alemão. Na ponte do England, Pendleton sente a colisão através de seus pés, uma vibração maciça que chacoalha instrumentos e derruba canecas de café da mesa de cartas. O momento do navio o impulsiona para frente, moendo ao longo do casco do 880 por mais 40 pés, antes que as embarcações se separem. Pendleton ordena todos os motores ré total, tentando afastar o England, antes que o submarino afundando os arraste para baixo. Nos compartimentos de vante, o dano não é tão catastrófico quanto poderia ter sido. A estrutura da proa está amassada, o revestimento dobrado para dentro, mas a antepara de colisão, uma parede reforçada especificamente projetada para impedir que a inundação se espalhe para ré, aguenta. A água jorra para o paiol de amarras e paióis de vante, talvez 15 toneladas no primeiro minuto, mas as equipes de controle de danos já estão lá com bombas portáteis e vigas de escoramento de madeira para calçar contra placas empenadas. A situação do U-880 é categoricamente diferente. A brecha no casco de pressão tem 7 pés de comprimento, 18 polegadas de largura em seu ponto mais largo. Através dessa abertura, o Atlântico inunda a uma taxa de aproximadamente 200 galões por segundo. A sala de torpedos de vante passa de seca a água pela cintura em menos de 30 segundos. Becker e mais um tripulante conseguem rastejar para ré até a porta estanque que leva ao próximo compartimento. Eles giram a roda de travamento, jogam seu peso contra a porta. Ela é projetada para vedar pelo lado seco, o que significa que você está empurrando contra a pressão da água se estiver no lado inundado. A porta se move 6 polegadas. A água jorra pela fenda. O terceiro tripulante, cujo nome nunca aparecerá nos registros, escorrega no compartimento inundado e afunda. Becker vê sua mão romper a superfície uma vez, depois nada. Ele e o outro sobrevivente forçam a porta mais um pé, apenas o suficiente para passar para o alojamento da tripulação. Eles a fecham atrás de si. 4 homens estavam na vante, 2 sobrevivem.
Na sala de controle do U-880, diretamente abaixo da torre de comando, o Capitão Lieutenant Schutzau está olhando para instrumentos que não fazem mais sentido. O medidor de profundidade marca 0, mas flutua descontroladamente. O indicador de trim, que mostra se a proa ou a popa do submarino está mais alta, marcou totalmente a bombordo e para baixo. Isso significa que a proa está inundada e o barco está com banda. Seu engenheiro-chefe, Oberleutnant Werner Hartmann, está gritando que eles perderam a integridade do casco de pressão navante. O tanque de lastro 1 está rompido e eles estão recebendo água mais rápido do que as bombas conseguem lidar. Schutz tem duas escolhas, ambas ruins. Tentar emergir e abandonar o navio, ou tentar mergulhar e esperar que possam alcançar águas profundas, onde as cargas de profundidade americanas possam acabar com eles rapidamente. Ele escolhe emergir. É a decisão errada, mas compreensível. O instinto humano diz para sair do navio que está afundando. O problema é que o U-880 já está afundando. Proa primeiro. Quando Schutzau ordena emergir, soprar todos os tanques, sua equipe de engenharia abre as válvulas de ar de alta pressão. Ar comprimido a 200 libras por polegada quadrada explode nos tanques de lastro, mas os tanques de vante estão rompidos. O ar borbulha inutilmente através do revestimento rasgado. Apenas os tanques de ré respondem, enchendo-se de ar, ganhando flutuabilidade. Isso piora tudo. A popa sobe, a proa mergulha mais fundo e o barco assume um ângulo de descida de 40 graus. Os homens nos compartimentos de ré deslizam para a frente. Batem em equipamentos, agarram tubos e válvulas para se segurarem. Ferramentas, canecas de café, um jogo de xadrez, pertences pessoais. Tudo o que não está fixo se torna projéteis. Na casa de máquinas, o chefe de máquinas Kurt Dressler observa o convés inclinar além de tudo o que ele experimentou em 3 anos em submarinos. 40 graus é além do ponto em que você pode andar. Você está escalando usando degraus de escada, soldados às anteparas, para exatamente este cenário de pesadelo. Minuto 3. A proa do U-880 está debaixo d'água, 30 pés abaixo e descendo. A torre de comando ainda está acima da superfície, mas as ondas estão quebrando sobre ela. Schutz percebe que emergir é impossível. Ele revoga sua ordem, inundar tanques de ré, nivelar o barco, mas é tarde demais. As seções de vante inundadas pesam centenas de toneladas agora, puxando o submarino para baixo com força acelerada. Em termos de física, o U-880 perdeu sua flutuabilidade neutra. Submarinos permanecem submersos em uma dada profundidade, equilibrando peso e flutuabilidade com precisão, bombeando água para dentro e para fora dos tanques de lastro, ajustando tanques de trim, mantendo o equilíbrio. Com os compartimentos de vante completamente inundados e o casco de pressão violado, o equilíbrio é impossível. Ela é negativamente flutuante, o que significa que a gravidade vence. O oceano a puxa para baixo. Minuto 5. A torre de comando escorrega para debaixo. Schutzau dá a ordem para abandonar o navio, mas não tem sentido. As escotilhas estão abaixo da superfície. A pressão da água as torna impossíveis de abrir. A tripulação está sepultada. Na sala de controle, a água do mar atinge os painéis elétricos. Faíscas jorram de circuitos em curto. A iluminação de emergência falha, substituída por um punhado de lanternas à bateria que projetam sombras selvagens. Alguém está rezando o Pai Nosso em alemão. Outro está soluçando. O Oberleutnant Hartmann verifica o medidor de profundidade, o único instrumento ainda funcionando 180 pés e descendo. O casco de pressão é avaliado para 660 pés de profundidade operacional, teoricamente seguro até 900 pés antes de uma falha catastrófica. Mas isso é um casco intacto. Com uma brecha de 7 pés na seção de vante, a pressão da água está forçando sua passagem por compartimentos internos, estourando selos, soprando gachetas. Minuto 7. O U-880 ultrapassa 400 pés. O casco de pressão começa a gemer. Um som de baixa frequência que ressoa por todas as cavernas. É o som do aço, sob estresse que nunca deveria suportar.
Pequenos vazamentos se abrem em torno de gachetas de periscópio, hastes de válvula, em qualquer lugar onde as conexões penetram no casco. Estes não são perigosos individualmente, apenas jatos de água com a espessura de um dedo, mas são sintomas de falha sistêmica. A 520 pés, uma rachadura secundária se abre no casco de pressão de Vante. Esta é catastrófica. O diferencial de pressão entre 520 pés de água do mar e a atmosfera interior é de 226 libras por polegada quadrada. Quando a rachadura atinge o comprimento crítico, o casco não falha gradualmente, ele implode. A seção de Vante inteira já inundada colapsa para dentro em menos de 1/10 de segundo. A implosão cria uma onda de choque que se propaga para ré através dos compartimentos restantes, rompendo tímpanos, colapsando pulmões. Então o oceano segue, um martelo de água que esmaga tudo. O US England não comemora quando o U-880 desaparece sob a superfície às 13h54. Não há aplausos na ponte, nem high-fives entre a tripulação. Pendleton ordena parar tudo e fica no trilho de estibordo, observando a mancha de óleo se espalhar pela água. Padrões de arco-íris girando nas ondas cinzentas do Atlântico. Esse óleo significa que os bunkers de combustível do U-880 se romperam, diesel sangrando enquanto ela afunda. É a confirmação de uma morte, mas também significa que 52 marinheiros alemães acabaram de morrer. A maioria deles na escuridão total, perguntando-se quando o casco de pressão implodiria. Pendleton não se detém nisso. Ele não pode se dar ao luxo. Seu próprio navio está ferido, recebendo água na Vante, e eles estão a 400 milhas do porto amigo mais próximo. A avaliação de danos chega em etapas. O tenente-comandante Williamson coordena equipes trabalhando em compartimentos inundados. Homens em água até a cintura usando lanternas para inspecionar o revestimento amassado. A colisão esmagou a estrutura da proa do England por cerca de 20 pés a ré do stem. Dobrou a quilha para cima em 3 graus e abriu costuras que permitiram que a água do mar do Atlântico jorrasse para o paiol de amarras, paióis de Vante e um tanque de combustível. A antepara de colisão, aquela parede reforçada 12 pés atrás da proa, os salvou. Ela está aguentando contra milhares de galões, pressionando do lado errado, chorando nas costuras, mas não falhando. As equipes de controle de danos a escoram com vigas de madeira cortadas de tábuas de convés sobressalentes, calçando-as em ângulos para distribuir a pressão. É tosco, mas eficaz. Às 14h30, a inundação está controlada. As bombas portáteis estão acompanhando o fluxo de entrada. E o England pode fazer 12 nós sem que a estrutura da proa desmorone ainda mais. Mas Pendleton enfrenta um cálculo diferente agora. Ele continua a patrulha ou retorna ao porto? Suas ordens do comandante da Força-Tarefa 21 são claras. Patrulhar a grade Charlie 7 por mais 2 semanas. Processar quaisquer contatos de submarino. O England ainda está teoricamente capaz de combate. O morteiro Hedgehog funciona. Os racks de cargas de profundidade estão intactos. Canhões operacionais. Apenas a proa está comprometida. Pendleton chama seus chefes de departamento para a Câmara de Oficiais, para uma conferência de 10 minutos. O engenheiro-chefe diz que eles podem manter 12 nós indefinidamente, talvez forçar a 15 em mares calmos, mas qualquer coisa acima disso corre o risco de abrir novos vazamentos. O oficial de artilharia aponta que, se eles encontrarem outro submarino na superfície, o abalroamento está fora de questão. A proa do England não sobreviverá a um segundo impacto. Pendleton toma sua decisão. Eles continuarão a patrulha em velocidade reduzida, usando sonar e Hedgehogs para quaisquer engajamentos futuros. A missão continua. O relatório de ação oficial, arquivado em 7 de maio, depois que o England retorna ao porto, tem 14 páginas. Enterrado na seção de análise tática, um parágrafo aborda a decisão de abalroamento de Pendleton. Ele diz textualmente em documentos desclassificados: o oficial comandante optou por abalroar dado o tempo insuficiente para executar o ataque padrão de cargas de profundidade enquanto o alvo permanecia emerso. O abalroamento alcançou a destruição imediata do submarino hostil, com danos aceitáveis ao próprio navio. Tática não recomendada para a adoção geral,
mas demonstrou eficácia em circunstâncias específicas. Isso é jargão da burocracia naval para funcionou, mas não o torne procedimento padrão. O parágrafo não captura o debate de 3 horas que aconteceu no quartel-general da Frota do Atlântico quando o relatório chegou. Metade dos oficiais de Estado-Maior achava que Pendleton merecia uma corte marcial por colocar seu navio em perigo de forma imprudente. A outra metade achava que ele merecia uma Cruz da Marinha por inovação tática sob fogo. O debate da Cruz da Marinha é resolvido por meio de compromisso. Pendleton recebe uma estrela de prata, um passo abaixo. Citação enfatizando o heroísmo extraordinário e bom julgamento. É uma decisão dividida que reconhece a bravura, mas não endossa totalmente a tática. Mas o impacto estratégico do abalroamento se propaga de maneiras que Pendleton nunca vê. Dentro de 6 semanas, a Frota do Atlântico circula um memorando confidencial para todos os comandantes de contratorpedeiros e contratorpedeiros de escolta. O abalroamento pode ser considerado como opção ofensiva, quando o submarino é pego emerso a curta distância e a geometria de ataque padrão não pode ser alcançada. Os oficiais comandantes devem ponderar o risco para o próprio navio contra a probabilidade de fuga do alvo. Pesquisas estruturais indicam que as proas de contratorpedeiros podem sobreviver ao abalroamento em ângulo oblíquo de cascos de pressão de submarinos com danos aceitáveis à frente da antepara de colisão. Esse memorando muda os cálculos em todo o Atlântico. Entre maio e agosto de 1944, mais 3 contratorpedeiros abalroam submarinos alemães em circunstâncias semelhantes. O USS Buckley abalroa o U-66 em 6 de maio. O HMS Starling abalroa o U-119 em 24 de junho e o USS Bostwick abalroa o U-1229 em 20 de agosto. Nem todos são bem-sucedidos. O Buckley sofre danos graves na proa e requer 2 meses em doca seca. O abalroamento do Starling falha em afundar o U-119, que volta mancando para a França para reparos. Mas o ataque do Bostwick espelha o do England quase perfeitamente, ataque em ângulo oblíquo à frente da torre de comando. O submarino afunda em 7 minutos. O contratorpedeiro retorna ao serviço após pequenos reparos. A tática não é universal, mas agora é reconhecida como viável. Comandantes de submarinos começam a incluí-la em sua avaliação de ameaças. Ser pego na superfície, perto de um contratorpedeiro inimigo, se torna exponencialmente mais perigoso, porque você não pode presumir que eles seguirão padrões de ataque previsíveis. Os números de baixas do U-880 levam meses para serem confirmados. Registros navais alemães capturados após a guerra mostram que o submarino carregava uma tripulação de 52. 4 oficiais, 12 suboficiais, 36 praças, idade média de 23. O capitão Lieutenant Schutz tinha 31, a mesma idade de Pendleton. Ele havia completado 6 patrulhas de guerra, afundado 4 navios mercantes aliados, totalizando 18.000 toneladas. Nesta patrulha, sua 7ª, o U-880 estava no mar há 31 dias, sem um único ataque bem-sucedido. Eles estavam caçando comboios ao sul da Islândia quando o sonar do England os encontrou. Dos 52 homens a bordo, exatamente 0 sobrevive. 4 morrem na inundação inicial, quando a sala de torpedos de Vante é violada. Os 48 restantes morrem quando o casco de pressão implode a 520 pés. A Marinha Alemã concede postumamente a Schutzau a Cruz Alemã em ouro, sua 3ª maior condecoração militar, por manter a eficácia de combate contra forças inimigas superiores. A ironia não passa despercebida aos historiadores. Ambos os comandantes recebem medalhas pelo mesmo engajamento, apenas em lados opostos da superfície. As baixas do England são mais leves, mas não 0. Durante a colisão, detritos voadores nos compartimentos de Vante ferem 3 marinheiros. O marinheiro Martinez, o jovem de 19 anos que questionou a sanidade de Pendleton, é atingido por um pedaço de estilhaço de revestimento rasgado em seu ombro esquerdo. O mecânico 3ª classe, Donald Wu, fratura a clavícula quando o impacto o arremessa contra uma caixa de bomba.
O artilheiro de controle de tiro Robert Hayes sofre uma concussão, nocauteado quando sua cabeça atinge uma antepara. Todos os três se recuperam totalmente e retornam ao serviço em semanas. Mas o custo psicológico é mais difícil de medir. A tripulação processa o que aconteceu de maneiras diferentes. Alguns veem isso como improvisação brilhante, prova de que seu capitão sabe o que está fazendo. Outros veem isso como um quase acidente, uma aposta que poderia ter matado todos eles se a antepara de colisão tivesse falhado. Isso cria uma tensão estranha a bordo do England pelo resto da guerra. Respeito pela agressão de Pendleton, misturado com desconforto sobre o que ele poderia ordenar em seguida. A pergunta que ninguém está fazendo em abril de 1944, mas os arquitetos navais se obcecam mais tarde é simples. Por que o England sobreviveu? Você acabou de conduzir um contratorpedeiro a toda velocidade de flanco contra um submarino de aço de 1.000 toneladas e saiu com uma proa amassada, em vez de uma violação catastrófica do casco. Isso não é sorte. Isso é engenharia. Décadas de melhorias incrementais de design que ninguém percebe, até que o navio seja testado de maneiras que as plantas nunca anteciparam. Para entender por que o England volta mancando para casa, em vez de se juntar ao U-880 no fundo, você tem que olhar como os construtores de navios americanos aprenderam lições brutais dos 2 primeiros anos de guerra e incorporaram essas lições em cada contratorpedeiro de escolta saindo da linha de produção. Comece com a antepara de colisão. Aquela parede reforçada 12 pés a ré da proa. Não é um conceito novo. Transatlânticos carregam anteparas de colisão desde que o desastre do Titanic ensinou a todos o que acontece quando você não compartimentaliza. Mas os contratorpedeiros de escolta vão além. A antepara de colisão do England não é apenas aço mais grosso. É uma barreira estanque completa que se estende da quilha ao convés principal com exatamente 2 penetrações. Uma única porta estanque e um conduíte de cabos, ambos seláveis em menos de 15 segundos. A antepara também é angulada, inclinando-se para ré à medida que desce, o que significa que a pressão da água de um compartimento de proa inundado empurra a antepara contra sua estrutura de suporte em vez de tentar arrancá-la. É física básica transformada em engenharia estrutural. Quando a proa do England inunda com 15 toneladas de água do mar, no primeiro minuto após o impacto, essa água atinge a antepara de colisão e para. A pressão, na verdade, fortalece a vedação. Depois, há o próprio material de construção. O casco do England é soldado, não rebitado, o que importa mais do que você pensa. Cascos rebitados padrão durante a Primeira Guerra Mundial e nos anos de 1930 têm uma falha fatal. Furos de rebite são pontos de concentração de estresse onde rachaduras se iniciam. Acerte um casco rebitado com força suficiente e as rachaduras se propagam ao longo das linhas de rebite, abrindo costuras como um zíper. Cascos soldados distribuem o estresse de forma mais uniforme. O aço é realmente fundido em nível molecular, sem pontos fracos discretos. Quando a proa do England amassa contra o U-880, o revestimento dobra e rasga, mas o dano permanece localizado. Ele não se propaga para ré pela estrutura. Estaleiros americanos passaram 1942 e 1943 aperfeiçoando técnicas de soldagem especificamente porque os navios Liberty continuavam a se partir ao meio durante as tempestades do Atlântico Norte. Essas mesmas melhorias aparecem nos contratorpedeiros de escolta. As soldas do casco do England são inspecionadas por raio-x durante a construção, rejeitadas se mostrarem qualquer porosidade ou fusão incompleta. É o controle de qualidade que salva vidas 9 meses depois, perto da Islândia. A compartimentalização vai além da antepara de colisão. O England tem 17 compartimentos estanques separados por anteparas e portas estanques. Arquitetos navais projetaram o navio para que quaisquer 2 compartimentos adjacentes possam inundar completamente sem afundar a embarcação. É chamado de padrão de 2 compartimentos, e é por isso que os contratorpedeiros de escolta podem absorver acertos de torpedo e continuar lutando. A filosofia de design se filtra nos detalhes.
Cada duto de ventilação tem amortecedores estanques que se fecham automaticamente quando os compartimentos inundam. Cabos elétricos passam por bucins estanques, vedantes de borracha, que agarram o revestimento do cabo para que a água não possa seguir a fiação de um espaço inundado para um seco. Até o equipamento de controle de danos é redundante. O England carrega bombas portáteis em 3 locais separados, para que a inundação em uma área não o impeça da capacidade de bombeamento. O treinamento da tripulação importa tanto quanto a engenharia. O treinamento incansável de Pendleton em controle de danos não é sadismo, é preparação para este exato momento. Quando a colisão acontece às 13h47, as equipes de controle de danos estão se movendo para seus postos antes que o anúncio do intercomunicador termine. Eles conhecem seus trabalhos porque praticaram em condições realistas. As escolas de controle de danos da Marinha em Norfolk e San Diego usam modelos de compartimentos que podem realmente inundar, forçando os trainees a trabalhar em água fria na escuridão com danos de batalha simulados. Os homens aprendem a escorar anteparas pelo tato, a operar bombas enquanto estão em água até a cintura, a distinguir entre vazamentos críticos e infiltração menor. Esse treinamento cria respostas automáticas. Quando o mecânico Kowalski vê água jorrando através de uma costura na antepara de colisão, ele não entra em pânico nem congela. Ele já está agarrando uma cunha de madeira e uma marreta, porque é para isso que suas mãos foram treinadas. A doutrina de controle de danos em si é distintamente americana. As marinhas alemã e britânica enfatizam a prevenção de danos por meio de melhores táticas e posicionamento. A doutrina americana assume que você vai sofrer danos. Navios vão inundar, incêndios vão começar, sistemas vão falhar. Assim, o foco está em controlar os danos depois que eles acontecem e manter o navio lutando. Todo marinheiro, independentemente da função, passa por treinamento básico de controle de danos. Cozinheiros sabem como combater incêndios. Operadores de rádio sabem como escorar anteparas. É uma democratização do controle de danos. Isso significa que o England tem 186 técnicos de controle de danos, não apenas a dúzia de especialistas designados oficialmente. Quando a proa inunda, 17 homens respondem imediatamente, pegando equipamentos, formando brigadas de balde, montando bombas portáteis. Eles não esperam por ordens. Eles veem o problema e o resolvem. Compare isso com a situação do U-880. O controle de dano submarino alemão é excelente para as ameaças que eles normalmente enfrentam. Inundação lenta por falhas de válvula, pequenos vazamentos por quase acertos de cargas de profundidade, incêndios elétricos. As tripulações treinam extensivamente nesses cenários. O que eles não treinam é a violação catastrófica do casco de pressão enquanto emersos. Não há doutrina para isso, porque não deveria acontecer. Submarinos evitam o combate de superfície, mergulham quando ameaçados, confiam na furtividade. Quando a proa do England perfura o casco de pressão do U-880, a tripulação de Schutzau enfrenta uma vítima que seu treinamento nunca cobriu. Os 4 homens na sala de torpedos de Vante tentam selar a brecha usando métodos projetados para pequenos vazamentos, não rasgos escancarados. Eles agarram tapetes de borracha e tampões de madeira, tentando cobrir uma ruptura de 7 pés com equipamentos destinados a vazamentos medidos em polegadas quadradas. Não é culpa deles. Eles estão seguindo um treinamento inadequado para a realidade que estão enfrentando. O rescaldo reforça as vantagens da engenharia. O England volta para Falsur, Islândia, com seu próprio poder, chegando em 3 de maio, após 3 dias em velocidade reduzida. O estaleiro de reparo avalia os danos. Substituir 40 pés da estrutura da proa. Revestir o stem. Endireitar a quilha. Substituir selos da antepara de colisão. Tempo total de reparo 21 dias. Em 24 de maio, o England está de volta à patrulha. O mesmo abalroamento que envia o U-880 para o fundo com todas as mãos deixa o England operacional após 3 semanas em doca seca. Isso não é sorte. Esse é o resultado cumulativo de sistemas redundantes. Construção de qualidade, design compartimentalizado
e uma tripulação treinada para combater o dano com a mesma agressividade com que combatem o inimigo. Você constrói navios esperando que eles se machuquem, e você treina tripulações esperando que eles tenham que salvar seu próprio navio. Quando a crise chega, engenharia e treinamento se cruzam, e o navio sobrevive. O abalroamento do 880 não muda a guerra naval da noite para o dia, mas se aloja na memória institucional como uma farpa. Em agosto de 1944, o Colégio de Guerra Naval dos EUA, em Newport, Rhode Island, adiciona um estudo de caso ao seu currículo tático: abalroamento como ação ofensiva contra submarinos emersos. Os instrutores o enquadram cuidadosamente, não como doutrina recomendada, mas como uma opção sob condições específicas. Os alunos analisam a matriz de decisão de Pendleton, a geometria do alvo, o estado do mar, a disponibilidade de armas, a avaliação de risco. A conclusão é matizada. O abalroamento funciona quando o submarino está emerso, pego a curta distância, e as armas padrão não podem ser empregadas rapidamente o suficiente. Requer um capitão disposto a danificar seu próprio navio para garantir a morte. Essa vontade não é algo que você possa ensinar em uma sala de aula. A análise pós-guerra revela algo interessante. Entre 1939 e 1945, há 73 tentativas documentadas de abalroamento contra submarinos por navios de guerra de superfície em todas as marinhas combatentes. 41 resultam em afundamentos confirmados de submarinos, uma taxa de sucesso de 56%. Compare isso com ataques de cargas de profundidade, que têm em média cerca de 4% de probabilidade de morte por corrida de ataque, ou ataques de torpedo no início da guerra por contratorpedeiros contra submarinos, que quase nunca funcionam porque os submarinos são muito manobráveis e pequenos. O abalroamento é estatisticamente uma das táticas anti-submarino mais eficazes quando as condições o permitem. O problema é que essas condições, submarino emerso, curta distância, capitão agressivo, não se alinham frequentemente. A maior parte da guerra submarina acontece com contatos submersos a longo alcance, ataques processados com sonar e cargas de profundidade. O abalroamento permanece uma tática de nicho, devastadora quando aplicável, mas raramente aplicável. A Marinha dos EU após guerra mantém o abalroamento no manual tático, mas ninguém espera usá-lo. O advento dos submarinos nucleares nos anos de 1950 torna toda a discussão acadêmica. O USS Nautilus, comissionado em 1954, pode permanecer submerso por meses, viajar a 20 nós debaixo d'água, mergulhar até 700 pés. Você não pode abalroar o que você não consegue encontrar na superfície, e os submarinos nucleares quase nunca emergem em águas hostis. O cálculo tático muda inteiramente para rastreamento por sonar, torpedos teleguiados e mísseis ASROCK, que entregam cargas de profundidade nucleares a 5 milhas de distância. Em 1960, os capitães de contratorpedeiros treinam em guerra eletrônica e táticas de mísseis, não em geometria de abalroamento. As habilidades que Pendleton usou, julgar ângulos, calcular pontos de impacto, dispostos a atirar seu navio contra o inimigo, tornam-se curiosidades históricas, artefatos de um tipo diferente de guerra. Mas a doutrina se propaga de maneiras inesperadas. Durante a Guerra Fria, submarinos soviéticos ocasionalmente emergiam perto de grupos de porta-aviões americanos, seja devido a problemas mecânicos ou provocação deliberada. As ordens permanentes para comandantes de escolta incluem o abalroamento como uma opção de último recurso se um submarino soviético ameaçar um porta-aviões e não responder a sinais de aviso. Isso nunca acontece. A situação mais próxima é 1968, quando um submarino soviético da classe November emerge dentro da tela de contratorpedeiros em torno do USS Enterprise. O contratorpedeiro USS Richard S. Edwards se aproxima a 200 jardas. O dedo do capitão pairando sobre a ordem de abalroamento antes que o barco soviético mergulhe e parta. Mas a opção existe porque Pendleton e outros provaram que funciona.
A guerra submarina moderna torna o abalroamento tecnicamente obsoleto, mas o princípio subjacente perdura. Às vezes, aceitar danos à sua própria plataforma é a única maneira de garantir o sucesso da missão. Pilotos de caça aprendem táticas kamikaze como defesa aérea de último recurso. Abalroar o bombardeiro que se aproxima se você está sem munição e ele está indo em direção ao seu porta-aviões. Comandantes de tanques aprendem quando atacar ninhos de metralhadora, apesar das baixas, porque o objetivo exige isso. O cálculo é sempre o mesmo: ponderar o custo de perder seu recurso contra o custo de falha da missão. Pendleton fez esse cálculo em 7 segundos e decidiu que seu navio era dispensável se isso significasse matar o submarino. A Marinha não anuncia isso abertamente, mas ensina discretamente aos oficiais que às vezes a missão exige sacrifício. Você não espera por esses momentos, mas se prepara para eles. A trajetória de carreira do próprio Pendleton reflete a ambivalência da Marinha em relação às suas táticas. Ele recebe a Estrela de Prata, é promovido a comandante em 1945, depois desliza para tarefas de Estado-Maior, onde instintos agressivos não são necessários. Ele nunca comanda outro navio em combate. Seus relatórios de aptidão elogiam sua competência técnica, mas notam que ele é mais adequado para planejamento de Estado-Maior do que para comando independente. Isso é código. A Marinha valoriza o que ele fez, mas não confia totalmente nele para fazê-lo novamente. Ele se aposenta em 1958 como capitão, não como almirante. 23 anos de serviço. Seu obituário em 1987 menciona a Estrela de Prata em uma frase e dedica mais espaço ao seu trabalho pós-aposentadoria ensinando matemática no ensino médio. O abalroamento que define sua carreira na Marinha se torna uma nota de rodapé. A tripulação do USS England se sai de forma semelhante. Eles recebem uma citação de unidade presidencial por sua patrulha de 1944, que inclui o afundamento do U-880, mais 2 outras mortes de submarinos em maio, usando ataques Red Hawk convencionais. Mas quando os veteranos se reúnem para reuniões nos anos de 1970 e 1980, raramente falam sobre o abalroamento. Eles falam sobre os outros engajamentos, aqueles que seguiram a doutrina, aqueles em que não se perguntaram se o capitão havia perdido a cabeça. Harold Martinez, o marinheiro que foi atingido por estilhaços durante a colisão, dá exatamente uma entrevista a um historiador naval em 1982. Ele é questionado se achava que Pendleton tomou a decisão certa. Martinez pausa por quase 30 segundos na gravação, depois diz: "Estamos vivos e o submarino não está. Então acho que funcionou." Isso é o mais próximo de um endosso que ele oferece. Os alemães previsivelmente não celebram a perda do U-880. A análise pós-guerra da Kriegsmarine, conduzida por equipes de inteligência aliadas, interrogando comandantes de submarinos sobreviventes, revela que o abalroamento foi considerado um ponto fora da curva estatístico, não uma ameaça sistemática. O capitão-leutnant Adalbert Schnee, um dos principais ases de submarino da Alemanha que sobreviveu à guerra, escreve em suas memórias de 1984 que as tentativas de abalroamento eram raras o suficiente para que os comandantes de submarinos não alterassem as táticas para levá-las em conta. As ameaças reais permaneciam as aeronaves, o sonar aprimorado e a quebra de código que permitia aos aliados desviar comboios em torno de posições de alcateias. Schnee descarta o abalroamento de Pendleton como improvisação desesperada, nascida de armamento inadequado, o que é tecnicamente preciso, mas perde o ponto. Às vezes, a improvisação desesperada é exatamente o que vence. A lição tática que permanece nas marinhas e décadas é esta: a doutrina rígida é perigosa. As guerras não são vencidas por capitães que seguem o manual. Elas são vencidas por capitães que entendem quando o manual não se aplica e improvisam algo que funciona. Pendleton teve talvez 90 segundos para decidir se seguia o procedimento padrão ou tentava algo sem precedentes. Ele escolheu o sem precedentes, arriscou seu navio, matou o inimigo e trouxe sua tripulação para casa. Essa é a lição que as academias navais realmente ensinam.
Mesmo que não possam colocá-la no currículo oficial, cultive o julgamento, confie no seu treinamento, e quando o momento o exige, ignore as regras e faça o que vence. Você não pode escrever um manual para isso. Você só pode esperar que seus oficiais descubram isso quando for importante. O acerto de contas final de 30 de abril de 1944 se resume a 52 vidas alemãs contra 3 ferimentos americanos e um contratorpedeiro danificado. Por qualquer cálculo militar, é uma vitória desigual. O England retorna ao serviço em 3 semanas. O U-880 permanece no fundo para sempre, mas aqueles 52 homens não eram abstrações. Eles eram principalmente jovens. Hans Becker, o torpedeiro que se afogou no compartimento de Vante, deixou uma noiva em Hamburgo que só soube que ele estava morto em janeiro de 1946, quando a Cruz Vermelha finalmente processou as listas de baixas da Marinha. Kurt Dressler, o chefe de engenharia que viu seu barco inclinar além de 40 graus, tinha uma filha de 3 anos que ele tinha visto exatamente 2 vezes em breves licenças. A tripulação variava de conscritos de 18 anos a marinheiros de carreira de 37 anos. Eles acreditavam que estavam defendendo a Alemanha contra a agressão aliada. Eles acreditavam errado, mas a crença não muda o fato de que se afogaram ou foram esmagados em um tubo de metal 500 pés debaixo d'água. As políticas de memorialização se complicam. A Alemanha não constrói monumentos para as tripulações de submarinos até os anos de 1980, décadas após a guerra, porque a guerra submarina carregava associações desconfortáveis, atacar navios mercantes civis, desafiar a rendição quando a guerra estava claramente perdida, servir a um regime cujos crimes eram indefensáveis. O U-Boot Ehrenmal em Miltenort, perto de Kiel, finalmente é erguido em 1983, listando 30.000 nomes de submarinistas alemães que morreram durante a guerra. Os 52 tripulantes do U-880 estão lá, cinzelados em pedra, fileira após fileira de nomes sem contexto. Turistas visitam e veem números. Veteranos visitam e veem colegas de classe, irmãos, filhos. Historiadores visitam e veem a taxa de baixas de 75% concretizada. Ninguém visita e pensa que eles mereciam. A guerra não funciona assim quando você está olhando para nomes. No lado americano, a memorialização é mais limpa, porque os vitoriosos escrevem narrativas mais ordenadas. O USS England recebe crédito por afundar 6 submarinos japoneses em 12 dias durante maio de 1944, um recorde que ainda se mantém, tornando-a a embarcação anti-submarino mais bem-sucedida na história naval. A morte do 880 é mencionada, mas é ofuscada pelos sucessos do Pacífico. O England em si sobrevive à guerra, é desativado em 1945, vendido para sucata em 1946. Nenhuma preservação de museu, nenhum berço memorial. Ela é cortada e derretida, o aço reciclado em bens civis, talvez geladeiras ou carrocerias de automóveis. O único memorial físico é uma placa na Academia Naval em Anápolis, listando os destinatários da Estrela de Prata. O nome de Pendleton aparece em uma coluna de 700 outros. Você passaria por ela sem notar. O cálculo do custo humano assombra todas as táticas agressivas. Pendleton arriscou 186 vidas americanas para matar 52 alemães e afundar um submarino. Se a antepara de colisão tivesse falhado, se a proa do England tivesse amassado de volta para o paiol de Vante, se qualquer uma das 12 variáveis tivesse sido diferente, aqueles 186 homens teriam morrido. As estatísticas de resgate do Atlântico Norte são brutais. O tempo médio de sobrevivência em água de 42 graus é inferior a 30 minutos. Se o England afunda, talvez 30 homens sobrevivam o tempo suficiente para que outro navio os alcance, supondo que outro navio esteja perto o suficiente e o tempo colabore. Pendleton apostou 150 mortes prováveis contra a morte certa do submarino. A matemática funcionou, mas isso não significa que a matemática fosse ética ou que outro capitão devesse fazer a mesma aposta. É por isso que a Marinha nunca torna o abalroamento doutrina padrão. Encorajar capitães a arriscar seus navios
cria incentivos perversos, oficiais buscando glória, comandantes sentindo pressão para igualar a agressão de Pendleton, julgamento tático obscurecido por expectativas institucionais. A postura oficial permanece. O abalroamento é uma opção disponível para comandantes que o julguem necessário, mas o quartel-general não o ordenará e não criticará os comandantes que optarem por não abalroar. É deliberadamente ambíguo, deixando a responsabilidade com o capitão, mas reconhecendo que a Marinha o aprova tacitamente. A ética militar é muitas vezes assim. Zonas cinzentas, desconfortáveis, onde valor e imprudência ocupam o mesmo espaço de decisão. Para as famílias, o cálculo é mais simples e doloroso. Gerda Becker nunca se casa novamente depois de saber que Hans morreu. Ela guarda sua última carta escrita em fevereiro de 1944, antes que o U-880 partisse de Kiel, na qual ele fala sobre o clima da primavera e a pede para plantar rosas perto da cerca do jardim. Ela as planta. Elas florescem todo o mês de maio até ela morrer em 1998. 54 anos de rosas comemorando um homem que se afogou aos 22. As famílias americanas têm mais sorte. Seus filhos voltaram para casa. Donald Wu, o mecânico que fraturou a clavícula, se recupera totalmente. Deixa a Marinha em 1946, trabalha 30 anos como montador de navio civil em São Francisco. Ele nomeia seu filho Harold em homenagem a Martinez, seu colega de navio, e foi atingido por estilhaços ao seu lado. Essas pequenas conexões persistem, fios de trauma compartilhado tecidos ao longo de décadas. A pergunta estratégica que ninguém faz em 1944, mas os historiadores debatem mais tarde. Afundar o U-880 importou? Em abril de 1944, a força de submarinos da Alemanha já estava derrotada. Eles estavam perdendo barcos mais rápido do que os estaleiros podiam substituí-los. A qualidade da tripulação estava diminuindo à medida que oficiais experientes morriam e eram substituídos por trainees apressados. E as perdas de comboios aliados caíram para níveis sustentáveis. Mas um submarino afundado ou sobrevivente não muda a trajetória da guerra. Se Pendleton tivesse seguido a doutrina, lançado cargas de profundidade e o U-880 tivesse escapado, isso teria alterado alguma coisa? Provavelmente não. O submarino teria afundado outro navio mercante eventualmente, sido atingido por cargas de profundidade por um contratorpedeiro diferente no próximo mês, e a guerra teria terminado da mesma forma em maio de 1945. Mas a guerra não é apenas sobre resultados estratégicos, é sobre efeitos cumulativos. 50 pequenas vitórias que se somam a uma grande derrota. 1000 decisões táticas que coletivamente quebram a vontade do inimigo. O 880 afunda em 30 de abril. Sua perda significa um submarino a menos caçando comboios, 52 submarinistas treinados a menos, mais um ponto de dado mostrando às tripulações de submarinos que as chances são desesperadoras. Talvez isso desmoralize a tripulação do U-245, que ouve sobre o U-880 através do boca-a-boca submarino, e se rende em junho em vez de lutar até o fim. Talvez não. Mas cada afundamento contribui para a erosão psicológica que termina com a força de submarinos da Alemanha, cessando efetivamente as operações em março de 1945, 2 meses antes da rendição final. O abalroamento de Pendleton é uma onda na maré que afoga a ameaça submarina, não decisiva sozinha, mas parte do todo decisivo. A lição final não é sobre táticas, engenharia ou doutrina. É sobre a lacuna entre o que parece insano no momento e o que parece brilhante em retrospectiva. Em 30 de abril de 1944, às 13h47, Walden Pendleton ordena que seu navio abalroe um submarino inimigo. Metade de sua tripulação pensa que ele perdeu a cabeça. A outra metade confia nele o suficiente para aguentar e esperar. 7 minutos depois, o submarino se foi e o England está flutuando. A tática funciona, é documentada, influencia engajamentos futuros e desaparece na história como uma das milhares de decisões táticas da Segunda Guerra Mundial.
Mas para aqueles 186 marinheiros americanos e 52 submarinistas alemães, é o momento que define tudo. Quem vive? Quem morre? Quem volta para casa? A guerra comprime enormes consequências em minúsculos períodos de tempo. Pendleton teve segundos para decidir. 52 famílias passaram décadas vivendo com sua decisão. Esse é o cálculo do custo humano que ninguém ensina nas academias navais, mas todo comandante de combate carrega. Às vezes, a decisão insana é a certa. Você simplesmente não sabe até depois.